Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu sou Rosângela Menezes, trabalhadora do Movimento Espírita do Amazonas e da Federação Espírita do Amazonas em Manaus. Que sejamos todos muito bem-vindos nesse maravilhoso projeto Pão Nosso, Lição a Lição, que foi desenvolvido pelo Grupo Espírita Jesus o Caminho, em parceria com o Grupo Espírita Divaldo Franco, ambos de Porto Alegre. Toda a nossa gratidão ao querido amigo Daírson por nos convidar a participar desse projeto. E hoje nós iremos apresentar a lição de número 39, intitulada Convite ao Bem para o nosso aprendizado. E essa lição, essa mensagem, ela foi desenvolvida pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier no livro Pão Nosso, e Emmanuel interpreta uma passagem contida no livro do evangelista Lucas, capítulo 14, versículo 10, onde Jesus dizia: "Mas quando fores convidado, vai." Esse convite contundente do Mestre Jesus é interpretado por Emmanuel da seguinte forma. Nós vamos lendo alguns trechinhos da mensagem e vamos fazendo nossas interpretações no tempo de 10 minutos, conforme nos propõe o projeto. Então, Emmanuel nos diz o seguinte, que o convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar e do sentimento religioso e dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando todavia em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos, nos diz o querido Emmanuel. Então aqui nós destacamos que ele realmente tem a verdadeira razão quando ele diz que durante toda a nossa vida nós recebemos incessantes convites para o trabalho no bem. Muitas vezes, desatentos, nós esquecemos esses convites, que, no entanto, não param de chegar. Seja através de um livro, de uma conversa com um amigo, e da maneira que menos nós esperamos, de forma sutil, mas sempre chega. E sabendo disso, aproveitemos a oportunidade sempre que surgir o chamado para fazer algo bom, algo produtivo. Não desperdicemos essa valiosa oportunidade, pois como nos ensinam os espíritos, o que mais nós lamentamos do lado de lá é o tempo perdido. E o homem, possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, o homem de bem, né? Ele faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. E ele paga o mal com o bem. Ele toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Isso está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Aí o Emmanuel continua a sua interpretação, quando ele nos diz que no Evangelho de Jesus, o convite ao bem se reveste de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Olha que lindo essa afirmação de Emmanuel. E é certo, meus amados, que o mundo precisa urgentemente de ações voltadas para o bem.
Não nos basta tão somente não praticar o mal. É necessário praticarmos o bem. Muitas vezes, nós deixamos de fazer o bem esperando realizações de grande vulto. Pelo orgulho, nós acabamos rejeitando o micro, o pequeno, e nos esquecemos que o micro forma o macro. São as pequenas ações que nós vamos realizando no nosso dia a dia que vão formar as grandes ações. E diz um poeta espanhol, Jacinto Benavente y Martínez, nos diz o seguinte: pensar em fazer grande coisa é o melhor pretexto para não fazer as pequenas. E fazer o bem é muito simples. Nós é que acabamos complicando na maioria das vezes. Ou porque não temos tempo, ou porque não temos dinheiro, ou porque não temos conhecimento. Nós vamos complicando essa urgência que existe hoje de cumprirmos o que determina o mestre. E o poder, nós temos pequenas coisas que nós podemos oferecer ao outro. Por exemplo, o poder de um simples sorriso. Ele clareia o dia de quem o recebe. O aconchego de um abraço abriga, aquece e energiza. Uma mão estendida a erguer aquele que está caído. Um elogio sincero incentiva e dá novo vigor. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um obrigado, transforma totalmente o momento de uma pessoa. Faz alguém se sentir lembrado, considerado. São atitudes simples, mas de incalculáveis benefícios, tanto para quem os recebe, mas também para aquele que pratica. Nós não podemos esquecer de que o primeiro a ser ajudado é sempre aquele que ajuda. E o sentimento, meus amados, é a porta de entrada para a nossa mudança interior. Não tenhamos vergonha de sentir, de nos emocionar. Somente através da empatia, nos colocando no lugar do nosso irmão, sentir as suas emoções, é que poderemos dar início a essa mudança. É a dor do outro doendo em mim. Aí o Emmanuel, ele conclui a sua mensagem nos dizendo assim: não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, o bem é uma ação que traz benefício para todos os envolvidos, seja para quem o pratica ou para quem recebe. A prática do bem é capaz de gerar um ciclo virtuoso em cada ato de bondade. Pode, sem dúvida nenhuma, se multiplicar e gerar um impacto positivo cada vez maior na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Além disso, nós precisamos nos lembrar que a prática do bem é fundamental para o desenvolvimento de virtudes, como a humildade, a paciência e a compaixão. E ao ajudarmos o nosso próximo, nós exercitamos a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro e de entender as suas necessidades, como afirma o querido Emmanuel. E isso nos ajuda a desenvolver a empatia e a solidariedade, tão importantes para a construção de uma sociedade mais fraterna. E por fim, é importante lembrar que a prática do bem, ela não se limita apenas às grandes ações. Cada pequeno gesto de gentileza ou de ajuda ao próximo pode fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso, é fundamental estar sempre atento às oportunidades de fazer o bem
e de contribuir para um mundo melhor. Era isso que nós queríamos dizer a vocês. Muito obrigada e que a paz de Jesus esteja em seus corações.